Vamos para a palavra do Senhor. Aqueles que estão nos acompanhando também através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook. Que a graça de Deus e o cuidado do Senhor seja abundante sobre a tua vida também. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37. Livro de Gênesis, capítulo 37, verso 1 em diante. Livro de Gênesis, capítulos 37, verso 1 em diante. Eu quero pensar com os amados sobre o seguinte tema: o tempo de Deus. O tempo de Deus. Gênesis, capítulo 37, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Até aí, meu amado. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te bendizemos pela oportunidade de podermos aprender a tua palavra, da tua verdade nessa noite. Nos conduza, nos direcione em todo o tempo. Ó Deus, que nesse momento o velho homem se cale e que somente teu Santo Espírito fale aquilo que precisamos, que necessitamos para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. O tempo de Deus. Meu amado, como é difícil esperar, né? Como é difícil nós esperarmos um miojo ficar pronto. Quanto mais alguma coisa demorada acontecer, né? Quanto mais uma fila de farmácia, quanto mais uma fila de lotérica, né? Como é difícil nós esperarmos, como é difícil nós termos paciência. Se alguém disser para você: olha, fica calma, tenha paciência, né? Alguns ficam mais irados ainda, mais com pressa, mais ansioso, não é? Como é difícil nós esperarmos. Imagina nós esperarmos o tempo de Deus. Imagina nós esperarmos o tempo de Deus para as coisas acontecerem na nossa vida, né? Para os sonhos se tornarem realidade, para aquilo que nós almejamos se concretizar, para aquilo que Deus mostrou para nós que iria acontecer de fato. Como é difícil nós esperarmos o tempo de Deus. Como é difícil nós acalmarmos o nosso coração. Como é difícil, principalmente para aqueles que sofrem de ansiedade, acalmar o seu coração. É difícil. Nós ficamos ansiosos, roemos a unha. Não sei quem tem essa mania, eu tenho, né? Essa mania feia, né? De roer a unha, come todos os cantinhos, né? De ansiedade. Não queremos esperar, nós não queremos tudo para ontem. E a sociedade nos coloca isso, tudo para ontem, tudo para agora, né? Esperar um miojo ficar pronto, vai demorar muito, não tem tempo para isso. Passa ali no McDonald's, pega uma coisa ali, no Burger King, né? Rápido, e come. Nós não queremos esperar.
Mas, meu amado, com Deus nós precisamos esperar. Com o Senhor é um tempo de Deus. As coisas acontecem em nossa vida de acordo com os propósitos e com os planos de Deus. José teve um sonho. José sonhou por 2 vezes. Ele diz: olha, vai acontecer isso. José não sabia quando ia acontecer. Ele não sabia qual era o momento que isso iria se tornar realidade na vida dele. Mas ele precisou revelar ao seu pai e aos seus irmãos, que não acreditaram no sonho dele, que não confiaram naquilo que ele estava sonhando, que ele estava relatando. E a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que não deixe de sonhar. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender para entender o plano de Deus, o tempo de Deus, é não deixarmos de sonhar. Não deixe de sonhar. Se você tem algo que você almeja na sua vida, busque, sonhe, né? Uma reforma, vou reformar aqui, vou pintar ali, vou fazer isso, vou comprar aquilo outro. Quando vai acontecer eu não sei, mas sonhe, né? Sonhe o tempo todo, porque uma pessoa sem sonho se torna uma pessoa morta. Uma pessoa que não sonha em alcançar alguma coisa, em ter alguma coisa, em que algo aconteça na sua vida, em ver seus filhos crescendo ou coisas do tipo, é uma pessoa morta. Porque nós precisamos o tempo todo estarmos sonhando, almejando, né? Sonhamos para a nossa vida, sonhamos para os filhos, sonhamos para os netos, sonhamos, né? Vamos sonhando, a vida continua e nós vamos almejando, né? Imaginamos os filhos crescendo, casando, imaginando os netos e assim vai. Nós não podemos deixar de sonhar. E entenda uma coisa aqui dentro desse texto: nem todos vão acreditar no seu sonho, nem todos vão comprar a sua ideia, nem todos vão acreditar que o seu sonho vai se tornar realidade, mas é preciso acreditar. Se Deus te deu um sonho no seu coração, não desista, continue sonhando, continue buscando, continue confiando no Senhor. Mas eu preciso te alertar, meu amado, nem tudo é maravilhas, né? Nem tudo nem tudo são rosas. Haverá os momentos difíceis, mas para o sonho se tornar realidade, é preciso esperar o tempo de Deus. É preciso esperar o tempo do Senhor. É preciso entender que Deus vai trabalhar na sua vida primeiro, antes do sonho se tornar realidade, antes do sonho se concretizar. José teve um sonho, mas ele só sonhou o que iria acontecer na frente. Mas ele não imaginou que ele seria vendido como escravo. Ele não imaginou que seria caluniado onde ele trabalhava, onde ele atirava o sustento dele. Ele não imaginou que ele seria acusado de tentar assediar a mulher do seu chefe. Ele não imaginou que seria lançado no cárcere. Ele não sonhou isso, mas Deus permitiu que isso acontecesse, porque quando o sonho dele se tornasse realidade, ele estava pronto para aquilo. Deus não permitiu de imediato que o sonho se tornasse realidade, mas Deus permitiu no tempo certo que José pudesse passar por todo esse processo, por tudo aquilo que ele vivenciou, por tudo aquilo que ele enfrentou, para chegar no momento certo, como governador do Egito, e estar preparado para aquilo. Entenda, meu amado, o seu sonho ele vai se realizar em nome de Jesus, mas você precisa estar preparado para o processo dele. Você precisa estar pronto para aquilo que você tem enfrentado ou vai enfrentar, para o processo na sua vida de transformação, de amadurecimento, de crescimento. Olha, meu amado, quando nós somos jovens, né? Nós queremos com entusiasmo fazer 1001 coisas, gastamos energia em 1001 coisas, né? Corremos para lá, para cá, para aquilo outro. Quando nós chegamos numa certa idade, nós já vamos mais devagar, nós vamos acertadamente. Eu vou fazer isso, aquilo outro, sem pressa. Por quê? Um amadurecimento te formou, o processo, o tempo te trouxe amadurecimento, te trouxe crescimento, né? Cais alguns cabelos brancos, ou a falta deles, né? Mas faz parte do processo, faz parte do amadurecimento, faz parte do crescimento. Não ignore isso, não ignore aquilo que você está vivendo hoje, porque para o sonho se tornar realidade, você precisa passar pelo processo. Você precisa ser trabalhado por Deus. E muitas vezes o processo de Deus é dolorido. Ou você acha que José gostou de ser lançado na prisão? E a palavra de Deus diz que ele ficou 2 anos lá esquecido, 2 anos lá largado na prisão. Deus era com ele,
mesmo na prisão, mesmo lá, mesmo revelando os sonhos de copeiro, de padeiro, Deus era com ele. O carcereiro não tinha trabalho nenhum, tudo aquilo que José colocava a mão prosperava, porque Deus estava com ele na prisão. Mas ele precisou ficar 2 anos lá, porque quando chegasse a concretização do seu sonho, quando chegasse o momento, ele estava preparado para aquilo. E muitas vezes nós queremos antecipar o tempo de Deus, nós queremos adiantar as coisas, nós queremos dizer, Senhor, é agora, porque eu não vejo o resultado, porque as coisas não acontecem, porque isso não dá certo, porque é só de luta, só luta, só luta. Deus está te preparando para o processo, meu amado. Deus está te preparando para aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Deus trabalha na igreja, transformando, preparando. José teve um sonho, mas ninguém acreditou nesse sonho. A Bíblia diz que seu pai ficou pensativo, mas mesmo assim, a princípio, ele não acreditou. Seus irmãos muito menos. Ninguém vai acreditar no seu sonho, ninguém vai acreditar no seu propósito. Mas se Deus colocou no seu coração, esteja certo que no tempo de Deus a coisa vai acontecer. Abraão, o amigo de Deus, ele queria tanto um filho, ele queria tanto um herdeiro, ele queria tanto que alguém pudesse ser o seu filho, a sua descendência, a sua genealogia. Deus mostrou o propósito para ele, mas ele não aguentou esperar, ele não aguentou esperar o tempo de Deus. Meteu o pé pelas mãos, nasceu Ismael. Mas no tempo de Deus, o herdeiro veio, ainda que foi na velhice de Abraão. Mas Deus não deixou de realizar o sonho dele, Deus não deixou de realizar o propósito dele. O que acontece quando nós não esperamos o tempo de Deus? Nós metemos os pés pelas mãos, como Abraão fez. Como Abraão cometeu o erro de se deitar com uma criada. Não era o propósito de Deus, não era o sonho de Deus, não era o propósito que Deus tinha para a vida de Abraão. E por isso veio a grande consequência. Uma nova nação surgiu, uma nação que hoje guerreia contra Israel, o povo de Deus, não é? Porque alguém não esperou o tempo de Deus, ainda que foi chamado de amigo de Deus, ainda que foi chamado de íntimo do Senhor, mas a consequência veio, porque não soube esperar o tempo de Deus. Quer que as coisas aconteçam na sua vida? Continue buscando o Senhor, continue confiando no Senhor. Não negligencie o processo de Deus sobre a tua vida. Continue sonhando, meu amado. Não deixe de sonhar. Nem todos vão acreditar, nem todos vão de fato comprar a sua ideia, nem todos vão te dar algum valor, nem todos vão acreditar em você. Mas se o Senhor está contigo, vá adiante. Mesmo que você precise passar ser vendido como escravo, ou passar pela prisão. Se Deus tem um propósito na sua vida, continue sonhando, não deixe de sonhar, porque no tempo de Deus as coisas acontecerão sobre a tua vida e sobre a tua casa. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Samuel capítulo 16. Dentro daquilo que nós temos pensado sobre o tempo de Deus. 1 Samuel capítulo 16, verso 11. Uma segunda coisa para a sua vida sobre o tempo de Deus: aprenda a esperar. Aprenda a esperar o tempo certo. Aprenda a acalmar o seu coração. Aprenda que as coisas não acontecem no seu tempo, mas no tempo de Deus. Aprenda a esperar, é algo que nós precisamos constantemente. Uma coisa que vai contra o ensinamento do mundo, contra as coisas que o mundo tem vivido, né? Tudo para ontem, tudo para já, tudo para agora. E nós vamos nesse ritmo, né? Se as coisas não acontecerem agora, amanhã eu já não quero mais. Mas o Senhor nos ensina a esperarmos, a aprendermos a esperar. 1 Samuel capítulo 16, verso 11 nos diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então
Mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Diz o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor? Diz Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo, sem palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Aprenda a esperar, meu amado. Aqui diz o texto que quando Samuel chegou para ungir um novo rei, aquele que assentaria no lugar de Saul, no trono de Israel, ele chegou, olhou um dos irmãos e disse: é esse, Senhor, com certeza é esse, um homem certo para assumir. Deus diz: não, não é esse. Acalma o teu coração, porque o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o interior. Então fica tranquilo, porque ainda não é esse. Diz o texto que passaram 7 dos irmãos de Davi, até que Samuel disse: não tem mais ninguém. Acabaram-se todos. E aí quando Jessé disse: olha, tem mais um que está lá no campo, está trabalhando, está lá na lida, Samuel disse: chama esse, porque nós não vamos assentar à mesa sem que este esteja aqui. Chegou Davi, bonito, ruivo, belos olhos, formoso, lindo. E o Senhor disse: é esse, pode ungir ele, porque é ele. E diz o texto que Samuel então ungiu Davi. Mas o interessante é que Davi não assumiu o trono de imediato. Davi foi ungido rei por Samuel, mas Davi não assumiu o trono. Ainda não era o momento. Ele precisou esperar. Quando então Saul estava atormentado por um espírito maligno, ele precisava de alguém que dedilhava a harpa para ele se acalmar. Mandaram chamar Davi. E quando chamaram Davi, diz: olha, chama aquele homem que está lá no campo, na lida das ovelhas. Davi foi ungido rei. Poderia muito bem dizer: eu vou lá para o trono, agora vou lá para o palácio, vou buscar o meu lugar. Mas não era o tempo dele ainda. Ele voltou para a lida, ele voltou para cuidar das ovelhas. E muitas vezes nós achamos que somos a última bolachinha do pacote. Agora é minha hora, agora é minha vez. Deus diz: espera. Está com pressa por quê? Aprende a esperar o tempo de Deus. Aprende a esperar o momento certo, o momento do Senhor agir. Davi não foi de imediato para o palácio. Ele foi ainda como servo de Saul. Tocava a harpa, dedilhava a harpa, o espírito maligno saía, Saul sentia alívio. E quando nós olhamos para todo o texto de 1 Samuel, nós vemos que Davi enfrentou um gigante, derrotou um gigante. Davi começou a amizade com Jonatas, filho de Saul. Davi ia para as guerras, como qualquer servo, derrotava milhares e milhares, até o dia que as mulheres começaram a entoar um cântico: Saul derruba 1000, Davi milhares.
E aquilo foi entrando no coração de Saul, porque Davi estava recebendo mais destaque do que ele. Saul tentou matar Davi por algumas vezes, mas eu preciso acabar com ele, eu preciso tirar ele, eu preciso acabar com a vida dele. Até o momento certo que Deus então levantou Davi para que Davi assumisse o trono de Israel. Disse, agora é o momento. Entende, meu amado? Davi precisou passar por alguns transtornos na sua vida, precisou passar por alguns momentos de glória e de luta, precisou fugir por algumas vezes de Saul, para que ele não fosse morto, mas no momento certo, no tempo de Deus, ele assumiu o trono. As coisas não acontecem no nosso tempo. O que Deus nos ensina é aprendermos a esperar o tempo de Deus, mas esperar muitas vezes é custoso, muitas vezes é cansativo, muitas vezes a impaciência vem, a ansiedade transborda, grita, né? Nós queremos agora, e aquele plano, aquele propósito que você tanto tinha, tanto queria, não acontece, as coisas não dão certo, as coisas não acontecem, porque Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando em você. Quando nós aprendemos a esperar o tempo de Deus, nós vamos vendo que Deus vai trabalhando na nossa forma, na nossa vida, para que quando nós possamos assumir aquele cargo, aquela posição, aquela vaga na empresa, nós estamos preparados para aquilo. Nós estamos preparados para lidar com aquilo. Nós estamos preparados para seguir em frente. Se Davi tivesse assumido o trono ainda quando criança, ainda quando adolescente, ainda quando jovem, ainda quando imaturo, não teria dado certo, não teria ido adiante. Certa vez Davi disse para o Senhor: Senhor, eu quero construir o seu templo, eu quero construir um lugar para a sua arca ficar ali alojada, porque eu não posso me contentar em eu estar morando numa tenda luxuosa, numa tenda grande, e a sua arca está lá no sereno. Então eu quero construir um templo para o Senhor. Deus disse: não, você não. Quem vai construir o meu templo é o seu filho, mas você não. Você é homem de guerra. Davi precisou esperar. Davi precisou acalmar o seu coração e dizer: não, não é agora. No tempo de Deus isso vai acontecer. Entende, meu amado? O tempo de Deus, ele gera em nós, ele nos ensina a esperarmos, porque as coisas com Deus não vão acontecer da nossa forma, da nossa maneira, do nosso jeito. E às vezes nós ficamos perguntando: por que tivemos que passar por isso? Por que precisamos passar por essa luta? Por que precisamos passar por essa dificuldade? Por que precisamos passar por isso na nossa vida? Porque Deus está forjando, fortalecendo, direcionando, conduzindo, te tornando mais forte para aquilo que Deus tem preparado. Mas aprenda a esperar o tempo de Deus. E por último, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, verso 16 em diante. Livro do profeta Daniel. Capítulo 6, verso 16. Uma última coisa sobre o tempo de Deus: entenda que Deus é contigo. Entenda que Deus está com você em todo momento. Entenda que o Senhor caminha com você a cada novo dia, a cada nova manhã, a cada novo momento, a cada novo segundo. O Senhor está contigo. O Senhor caminha com você em todo o tempo. Às vezes nós ficamos tão ansiosos para que as coisas aconteçam, mas nós precisamos que Deus está entender que Deus está conosco. Nós precisamos entender que Deus está caminhando conosco. Daniel capítulo 6, verso 16 nos diz assim: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões.
Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aqui eu tenho alguns detalhes importantes para a sua vida, maravilhosos. Meu amado, o rei Dário, ele chamou, convocou, colocou alguns satrapas, alguns líderes, alguns governantes, alguns homens para governar, para liderar, para estar junto do rei, e dentre eles Daniel. E aí, nesse processo todo, sem que Daniel pudesse ter alguma acusação, e esses homens morrendo de inveja de Daniel, porque tudo aquilo que Daniel fazia prosperava, porque Deus era com ele. Esses homens morrendo de inveja, tentando procurar um meio, tentando procurar alguma coisa que fizesse com que Daniel fosse acusado, pudesse ser preso. Ele diz: vamos enganar o rei. Fizeram com que o rei desse um decreto: aquele que buscasse qualquer orientação, oração, ajuda a algum Deus, a alguma pessoa que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões por 30 dias. Então, se durante esses 30 dias alguém buscasse algum Deus ou a ajuda de alguém que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões. Daniel, sabendo disso, de imediato, diz o texto, Daniel, sabendo disso, foi para sua casa, foi orar, foi buscar o Senhor, foi colocar diante do Senhor 3 vezes ao dia, com a porta aberta, com a janela aberta, com tudo aberto, para que todos vissem que ele estava o quê? Buscando ao Senhor. E aí então esses homens que fizeram com que o rei fizesse esse decreto, o rei Dário gostava muito de Daniel, tinha apreço por Daniel. Então esses homens, mais do que imediato, foram diante do rei e disseram: rei, Daniel está buscando ao Senhor, Daniel está buscando ao seu Deus, e o seu decreto diz que aquele que buscasse ajuda de outro Deus, de outra pessoa que não fosse o rei, fosse lançado na cova dos leões. O rei tentou de todo quanto é custo livrar a cara de Daniel, tentou de algum meio, de alguma maneira livrar Daniel daquela acusação. Então aqueles homens disseram: rei, aquilo que o Senhor decreta, aquilo que o Senhor estabelece, não pode ser revogado, não pode ser sancionado, não pode ser retirado, precisa ser cumprido. Então o rei mandou chamar Daniel, e com muito pesar lançou Daniel na cova dos leões. Daniel foi lançado, uma pedra foi colocada em cima do calabouço, selado com o anel do rei, com os seus grandes, com os seus embaixadores, selado com o anel. Nada poderia ser tirado, nada poderia ser removido dali. Então no dia seguinte, depois do rei passar a noite em claro, atordoado com aquilo, preocupado com aquele que tanto eu gostava, que era Daniel, foi até lá para ver, logo que amanheceu o dia, e procurou então: Daniel, será por acaso, todavia, quem sabe, no entanto, que o seu Deus tenha te livrado? Meu amado, quem sobrevive a leões famintos? Ninguém. Daniel então disse: rei, fica tranquilo, aqui está tudo sossegado. O meu Deus, ele mandou um anjo, fizemos aqui um banquete, conversamos com o leão, batemos um papo aqui, passamos a noite tranquilo, fica sossegado, estamos de boa. Um abraço para o senhor, nos tira logo daqui, não é? Imagina a cara do rei. O rei ficou alegre, porque Deus havia livrado Daniel. E diz o texto mais, que o rei mandou então pegar aqueles homens que fizeram essa artimanha, jogar dentro da cova dos leões. Mas não somente isso, mandou pegar as suas esposas, os seus filhos, toda a sua família e lançar dentro da cova dos leões. Diz o texto que eles nem chegaram a cair no fundo. No meio do caminho os leões já devoraram, descaçararam, quebraram ossos e tudo mais. Meu amado, o que nós aprendemos com isso? Que no tempo de Deus nós precisamos entender que Deus está conosco. Seja numa cova de leões ou durante uma noite, seja uma semana, seja um dia, seja um mês, seja anos, o Senhor está conosco o tempo
todo. E que assim como houve com Daniel, haverão invejosos tentando te impedir de alcançar o propósito de Deus, o sonho de Deus. Assim como houve com José, haverá invejosos que tentarão te impedir, te lançar como um estorvo, como um atrapalho na sua vida. Assim como houve com Davi, que alguém pode tentar tirar a sua alegria, a sua paz de servir ao Senhor. Mas entenda que o tempo de Deus é tratamento na sua vida. O tempo do Senhor é para nos ensinar, nos mostrar que Deus está conosco em toda e qualquer situação. Nós precisamos entender que em todo e qualquer momento, em qualquer situação, Deus está conosco. Seja na cova, seja no palácio, seja como governador, seja na prisão, seja como sendo vendido como escravo, Deus está conosco em todo o tempo. O que nós precisamos aprender é esperar o tempo de Deus, porque o tempo do Senhor é maravilhoso. O tempo de Deus, o tempo do agir de Deus é sobremodo grandioso. Mas aprenda a esperar. Entenda que Deus está contigo em todo momento. Seja um dia, meu amado, de espera, seja uma semana de espera, ou seja anos de espera, o Senhor está contigo em todo momento. Ele jamais nos abandona, Ele jamais nos deixa. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim como a lei dos medos e dos persas dizia que a palavra do rei não pode ser revogada, a palavra do Senhor não pode ser revogada. Se o Senhor disse e escreveu, ninguém pode sancionar, ninguém pode tirar, ninguém pode mudar isso, porque o Senhor assim determinou. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Continue a sonhar. Continue sonhando diante do Senhor. Não pare de sonhar. Aprenda a esperar e entenda que Deus está contigo em todo momento. Que Deus conduza o teu coração, que Deus conduza a tua vida em todo momento. Feche seus olhos. Eu quero orar com você e por você. Sobre aqueles sonhos que você tem buscado, aquilo que você tem almejado na sua vida, na sua casa, aquilo que você tem tanto clamado ao Senhor. O que Deus diz é: espere. Eu tenho trabalhado nisso, no meu tempo, de acordo com como eu planejei, as coisas vão acontecer. O que você precisa e eu precisamos é apenas esperar o tempo de Deus. Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos pelo teu cuidado, pela tua graça. Certamente, ó Deus, aqui há sonhos, há planos, há desejos, há anseios que muitas vezes nós queremos alcançar, queremos ver se realizando o mais rápido possível. Mas Deus, que nós possamos entender e aprender que as coisas não acontecem no nosso tempo, não acontecem da forma como nós queremos e planejamos, acontecem no seu tempo, no seu momento, naquilo que o Senhor tem preparado, tem planejado, tem trabalhado em nossas vidas. Nos leve a confiar, nos leve a descansar, nos leve a buscarmos cada vez mais e mais o teu agir, o teu operar, o teu conduzir sobre as nossas vidas. Deus, ainda que muitos possam se levantar para tentar impedir que os sonhos se realizem, maior é o Senhor que nos conduz, que está conosco em todo momento, que derrama da tua graça, que derrama do teu cuidado, que derrama do teu agir abundante sobre nossas vidas. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos em todo momento, em cada novo amanhecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e sobre todos, em nome de Jesus. Amém.